padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus seja louvado por nos conceder a graça de nos congregarmos aqui na comunidade orante ao redor de nossa mãe, amada Mãe Maria, para proclamar a palavra e iluminar o caminho deste mês de março, que também por graça dele começamos a viver. E começamos a viver num dia especial da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nosso coração é interpelado a acolher o convite e recomendação que o apóstolo Paulo faz aos filipenses na sua carta. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Esse é o sentido nobre da devoção ao coração de Jesus. Dos sermões de São Gregório Nazianzeno, acolhemos, pois, suas reflexões, preparando-nos para acolher a palavra santa de Deus. Ele comenta: alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus o punham à prova novamente. Novamente, eles que leem a lei não compreendem a lei. Novamente, aqueles que se dizem intérpretes da lei têm necessidade de outros mestres. Tomando a palavra, Cristo respondeu-lhes: nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Vejo que este problema proposto por vós mostra estima e honra para com a castidade e pede uma resposta humana e justa. E percebo que sobre este problema muitos estão mal informados e a sua lei é injusta e incoerente. De fato, qual o motivo por que oprimiam com castigos a mulher e usavam de indulgência para com o marido, deixando-o livre? Se uma mulher houvesse pensado em desonrar o leito nupcial, teria sido obrigada a expiar seu adultério e seria punida pela lei com duríssimas penas legais. Porque não era atingido por nenhuma condenação o esposo que violasse com o adultério a fidelidade prometida à mulher? São Paulo também, com seu exemplo, prescreve a lei da castidade. De que modo e por qual motivo? Este mistério é grande, eu digo isto com referência a Cristo e à Igreja, escreve ele aos Efésios. É algo de belo para uma mulher honrar Cristo no esposo, mas também é belo para o homem não desprezar a Igreja na esposa. Diz ele que a esposa tenha respeito pelo marido como a Cristo. E o homem sustente e ame sua esposa, como faz Cristo com a Igreja. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Amados e amadas de Deus, os fariseus liam a lei, mas não compreendiam de fato o seu sentido e por isso soberbamente se aproximaram do Senhor para colocá-lo à prova, perguntando se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus lhes pergunta: o que Moisés vos ordenou? Exatamente para dizer: não compreendeis a lei de Moisés? Não sois peritos na lei de Moisés? Eles respondem: ele escreveu
dizendo ser permitido uma certidão de divórcio e despedir a mulher. Jesus lembrou qual é a razão. Não é que assim deva ser, mas pela dureza do coração. Assim, pois, Moisés ordenou. No entanto, o Senhor lembra, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Isto é, farão, pois, uma comunhão profunda, uma fonte profunda de comunhão. E é isso exatamente o que Deus une, e o homem não pode separar. Os discípulos ficaram, pois, interpelados. Por isso Jesus, ao responder-lhes por perguntar sobre o mesmo assunto, lhes diz: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Irmãos e irmãs, somos desafiados a construir, a manter uma conduta balizada pelos valores, para sermos agraciados com o convite que explica bem no comentário sobre o Eclesiastes São Gregório de Agrigento, um bispo do século VI. Vem, come com alegria teu pão e bebe com coração feliz o teu vinho, porque tuas obras já agradaram a Deus. A explicação mais simples e óbvia desta frase parece-me ser uma justa exortação que nos dirige o Eclesiastes. Abraçando um tipo de vida simples e apegados à instrução de uma fé sincera para com Deus, comamos o pão com alegria e bebamos o vinho do coração feliz, sem resvalar para as palavras maldosas nem nos comportar com duplicidade. Pelo contrário, pensemos sempre o que é reto e, quanto nos seja possível, auxiliemos com misericórdia e liberalidade os necessitados, os mendigos, isto é, atentos aos desejos e ações com que o próprio Deus se deleita. Aqueles que são dignos desta participação trazem todo o tempo vestes ou obras não menos luminosas do que a luz, realizando o que o Senhor diz no Evangelho. Que vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Supliquemos a Deus, unidos ao coração da amada Mãe Maria, a graça de sermos coerentes, sinceros e de buscarmos uma vida reta, santa e transparente. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira